Os Montes Apalaches são uma das cadeias de montanhas mais antigas do planeta, florestas densas e trilhas intermináveis. Mas ao longo dos anos, esse lugar passou a ser conhecido por algo além da sua natureza selvagem. Desaparecimentos inexplicáveis, relatos estranhos e histórias que nunca tiveram uma resposta oficial. Pessoas entram nessas montanhas e nunca mais voltam. E as que voltam dizem ter ouvido vozes ou visto coisas estranhas, mesmo estando sozinhas. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre os Montes Apalaches. Então já pega um lanche, se acomoda e bora pro vídeo. Os Montes Apalaches se estendem por mais de 2.400 quilômetros, atravessando o leste da América do Norte, do Canadá, até o sul dos Estados Unidos. Eles passam por estados como Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Tennessee e Geórgia. E geologicamente eles são mais antigos que os Alpes e até o Himalaia. Grande parte da área é coberta por parques nacionais e florestas protegidas, como o Appalachian Trail, considerada uma das mais longas e perigosas do mundo. E é justamente nesse ambiente isolado que os relatos começam. Uma das coisas mais associadas aos Apalaches é o fenômeno dos desaparecimentos em áreas selvagens. Lá já ocorreram diversos casos de crianças que foram encontradas a quilômetros de distância, em lugares que não conseguiriam chegar sozinhas, trilheiros experientes que desapareceram em trilhas bem sinalizadas, e pessoas encontradas sem vida em diversas áreas já vasculhadas várias vezes. Em muitos desses casos de desaparecimento, o padrão se repete. O clima muda repentinamente, a pessoa se separa do seu grupo por alguns segundos, o terreno parece desorientar quem entra, e em vários relatos oficiais, várias equipes de busca afirmam que nunca há pegadas, mesmo em solo úmido ou com neve. Além dos desaparecimentos, os Apalaches são conhecidos por relatos consistentes de fenômenos estranhos. Entre eles, vozes chamando seu nome imitando pessoas conhecidas, sensação constante de estar sendo observado, sons de passos e por aí vai. As lendas sobre os Apalaches remontam a cerca de centenas de anos, com relatos que incluem fantasmas de colonos pioneiros, espíritos de nativos americanos e criaturas estranhas que rondam as trilhas. E entre essas diversas histórias, algumas acabam se destacando, como por exemplo a das luzes marrons misteriosas. Nessa história, moradores locais dizem avistar esferas luminosas que aparecem à noite, as quais parecem flutuar entre as árvores. Essas luzes, que variam de intensidade e cor, são descritas como pequenas esferas ou globos que emitem um brilho suave, e elas têm sido relatadas por moradores por muitos anos. Muitas teorias tentam explicar esses fenômenos, desde reflexos de luz natural até fenômenos atmosféricos, mas a origem exata dessas luzes permanece desconhecida. Outra lenda bem intrigante dos Montes Apalaches é o do Homem Polia, também conhecido como Mothman. Ele é uma criatura bizarra, que virou um ícone do folclore dos Apalaches. Segundo as histórias, ele tem mais de 2 metros de altura, e olhos vermelhos que brilham no escuro. Essa figura sinistra ficou bem famosa, depois de várias pessoas afirmarem que o viram, entre os anos de 1966 e 1967. Ao que parece, ele costuma surgir em momentos trágicos, como desastres e acidentes, o que leva muita gente a vê-lo como um tipo de aviso, de que algo ruim vai acontecer. E por fim, mas não menos importante, uma das lendas mais conhecidas e comentadas por lá é a do Wendigo. O Wendigo é uma criatura mítica e carnívora do folclore dos povos indígenas. Essa entidade é descrita como um espírito ou monstro, com traços humanos deformados. O Wendigo é geralmente descrito como sendo extremamente magro, com ossos aparentes e um aspecto cadavérico. Em algumas versões, o Wendigo possui características animalescas, como chifres de cervo ou pele em decomposição. Bom, o ponto em comum em todas essas histórias e lendas geralmente é o mesmo. Quanto mais fundo você vai na floresta, mais intensos são os relatos e os avistamentos. Bom, existem algumas explicações racionais para alguma parte desses eventos. Terreno extremamente complexo, mudanças climáticas bruscas, faltas de sinal e comunicação e ilusão auditiva em florestas densas. Mas é claro, nem tudo se encaixa perfeitamente nessas respostas, mesmo com investigações extensas. E acaba que é isso que mantém a reputação dos Apalaches viva até hoje. Não é apenas uma única história, mas centenas delas, espalhadas por várias décadas, estados diferentes e testemunhas sem nenhuma ligação entre si. Bom, o fato é que os Montes Apalaches continuam lá. Pessoas continuam entrando, algumas voltam, outras não. E os questionamentos e o medo desse lugar só continuam aumentando. Bom, o fato é que esse lugar faz parte de uma longa lista de lugares que acontecem coisas estranhas e que também não tem explicação. E é bem provável que a gente acabe nunca tendo uma. Então eu pergunto pra vocês que estão vendo esse vídeo. Será que existe alguma explicação lógica pra todos esses relatos e coisas bizarras que acontecem por lá? Ou simplesmente algumas coisas não tem como ser explicadas? Bom, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e me digam se vocês conhecem mais algum lugar com histórias bizarras que eu posso trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Falou!